Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Mateus, que fala sobre o ministério de Jesus e ele saiu a pregoar o evangelho aqui em Mateus. Em Mateus 4, que começa no versículo 17, diz assim, que desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo a rede, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e os que os curava, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém até da Judéia e da além do Jordão. Aqui era Jesus ensinando, e ele nos comissionou a fazer o mesmo e de pregar o evangelho a toda criatura. Aqui ele diz, daqui por diante Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Essa mensagem também é atribuída a João Batista em Mateus 3, que começa no versículo 2. Ele diz também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é um convite para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se convertam a Deus. Significa que o reino de Deus se manifesta com a vida de Jesus Cristo e está acessível a todos. Porque Jesus, aqui em João diz que Deus deu o seu único filho, em João 3,16, no versículo 16, que ele deu o seu único filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E que ele amou o mundo. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E cada um de nós façamos nossas escolhas. E a bênção ou a maldição depende da escolha de cada um. E como está escrito em Gálatas 6, fala sobre as bênçãos e as maldições também. E essa consciência de fazer o bem ou o mal nasce conosco. Como está escrito em Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e as maldições. E fala sobre as bênçãos e as maldições. Quem segue o próprio coração vive enganado. Bênção ou maldição depende de cada um de nós. E os fortes ignora o coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? E é maldito o homem que confia no homem, e põe sua confiança no braço de carne, mas os que confiam no Senhor, esse é próspero. Aqui em Efésios 5, que começa no 15, fala referente a isso. 5:15.
Efésios. Em Efésios 5,15 diz assim que portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse remir o tempo é fazer o nosso tempo valoroso, fazer o nosso tempo ter propósito, significado naquilo que Cristo já tem nos feito conhecido. Remir o tempo é trazer de volta aquilo que foi perdido. Através de Cristo, Ele nos deu essa habilidade de fazer o nosso tempo valoroso, com propósito e significado. Ele diz aqui, remir o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, nem que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Do conhecimento que vem do Espírito Santo, ele está falando para que nós nos enchei do conhecimento de Cristo. E continuando, ele nos dá um ensinamento aqui referente ao que é amor. Porque você pode estar num relacionamento abusivo e achar que isso é amor e não é. Aqui em Romanos, na carta aos Coríntios, que começa no 1 Coríntios 13, você tem que entender, tem que ter um parâmetro do que é amor. O amor, se você acha que viver num relacionamento abusivo é amor, isso não é amor, isso é codependência emocional. Você tem que saber discernir o que significa o amor. O amor de homem que vem de Deus. Aqui ele dá uma explicação na carta aos Coríntios 13, que fala sobre a supremacia e a excelência do amor. Aqui ele diz assim que o amor que começa no versículo 4, que diz assim, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, mas folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, cessarão e serão aniquiladas, e havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior deste é o amor. Aqui está falando que o amor, você tem que ter um conhecimento relacionado ao que é o amor, que vem de Deus, que vem de pai, filhos, esposa, que são amores distintos. Não se engane, tenha essa compreensão do que é amor. Aquilo que nos tornamos dependente não é bom. Dependência emocional que te destrói interiormente, destrói seu psicológico. A dependência é uma prisão.
você sente dor na alma. Ciúmes, sentimento de perder, não tem paz. O amor é uma escolha, a dependência nasce de um coração vazio. O amor é segundo se encontra inteiro e decide caminhar junto. A dependência é uma pessoa quebrada, se junta com o outro e transforma numa muleta emocional. O amor te liberta e te faz crescer. Ele não te diminui. A dependência é uma prisão que te sufoca. No amor há respeito, silêncio. A dependência emocional te aprisiona. O amor, ele liberta. Você vence, evolui e há respeito, tempo e silêncio. O amor te fortalece e acolhe e é diálogo. O amor é saúde, não sangra por dentro. A dependência emocional te aprisiona, seus sonhos morrem, te sufoca, exige, ameaça. A dependência não quer companhia, quer controle. O cérebro é viciado em afeto tóxico, agressivo, se confunde e a dopamina da reconciliação depois de uma briga te vicia. Acha que é amor da sua vida. Isso é só o seu sistema nervoso implorando por alívio depois de estresse. E o ciclo e o trauma e o apego desregulado, isso é uma codependência emocional. Você tem que cuidar das suas emoções, não depender de terceiro para que você seja alguma coisa na vida. Tem que depender somente de Deus. Então, é você se posicionar referente a isso, porque você pode estar vivendo em um relacionamento abusivo e achar que isso é amor. E isso é transferido para aquelas pessoas. Se você tem filhos, os seus filhos veem isso e eles também se tornam a mesma... com a mesma... Porque aquilo que você vive é como um espelho se você tem criança, essa criança pode ver isso e transferir isso para os seus descendentes. Ver uma fraqueza moral que você não tem, não tenta se posicionar referente a situações abusivas. E os filhos, eles geralmente os pais, porque aceita ser abusado e não toma uma posição. Então é você cuidar dos seus filhos que você tem, porque a dependência emocional pode ser transferido através dos seus filhos, porque eles veem isso em você. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a não ser dependente emocional, mas sermos curados por Ti, porque é o Senhor que nos cura, nos transforma, tira a nossa dependência de pessoas e coloca a dependência em Ti, porque nós dependemos de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoa essas pessoas que não têm coragem de se posicionar codependente emocional, de se libertar dessa dependência de pessoas que muitas das vezes nos destroem interiormente, mas o Senhor é aquele que nos cura, nos transforma, nos faz revivificar aquilo que foi quebrado, que foi destruído, o nosso interior, o nosso emocional. Senhor, abençoa a sua igreja, que haja cura, libertação e salvação, tirando todo o espírito de escuridão, todas as maldições das trevas enviadas do inferno, palavras malditas de maldição, anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cura essa pessoa
da sua codependência emocional, que haja transformação, que ela olha para ti, ó Pai, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é aquele que nos liberta e transforma daquilo que nos aprisiona, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Jesus, aquela pessoa que está ali nessa codependência, que não tem, que não vê luz no fim do túnel, mas o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso libertador, é o Senhor que nos dá esperança quando o mundo diz que não há. É o Senhor que nos sustenta, nos dá vida em abundância. Senhor, abençoa, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Abençoa, Jesus, a sua igreja, que haja cura, libertação e salvação, tirando toda a dependência emocional. Senhor, abençoa aquela pessoa que está com aquele problema na mente, na cabeça, que nunca sai, todo espírito de perturbação, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo. Que haja prosperidade, que haja libertação, salvação, que haja arrependimento, Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória, porque sem ti nada podemos fazer. E o Senhor diz: toda ferramenta forjada contra ti não vai prosperar, e toda língua levantada em juízo tu a condenará. Essa é a herança do servo do Senhor, essa herança que vem de ti. Senhor, abençoa. O Senhor diz: pode dois andar juntos se não tiver em comum acordo. Senhor, abençoa aquele que está sem ânimo, sem direção. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa direção. É o que eu peço, ó Pai. Abençoa as nações, abençoa Israel. Que haja paz, que haja cura, libertação e salvação. Abençoa aquela pessoa que está ali com problema, Jesus, na saúde. O Senhor vai à frente. Pneumonia, eu repreendo, o espírito opressor do inferno, sai dessa vida, sai da saúde dessa pessoa que pediu oração, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida dela, a família, tirando todo o espírito de enfermidade, todas as maldições do inferno. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo câncer, todas as maldições do inferno já está anulada em nome de Jesus. Que haja cura, libertação e salvação, que haja prosperidade, o que eu te peço, Jesus. Vai ao encontro, ó Pai, tirando todo o espírito do inferno, de palavras de maldições do inferno enviada. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Que haja libertação, salvação, tira toda a moléstia da vida, da família dessa pessoa. Todo o espírito do inferno eu repreendo e anulo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória e todo espírito opressor do inferno já está anulado e repreendido em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. Amém.